Você já teve inveja de alguém? Não? Que bom que você é esse ser tão puro, porque a pureza passou foi longe. Gente, eu já fui invejosa, mas uma invejosa no nível hard, supremo, era... Bom, meninas, se vocês não sabiam, vocês vão saber agora. Eu tinha inveja de todas as minhas amigas na escola, tipo, todas. E, enfim, por tudo que eu não tinha. A inveja, ela nasce um pouco disso daí, né? Mais pra frente eu falo sobre. Cabelo. Primeiro tema. Nossa, o cabelo de fulano é tão lindo. Eu podia ter um cabelo assim. O meu cabelo eu não podia usar ele solto. Era assim, quando ele não estava preso, ele estava armado. E o que eu ouvia geralmente era: você levou choque de quê? Energia 110 ou 220? Pra vocês terem uma ideia aí da situação. Então, assim, teve um tempo que eu só usava mais trança. Eu tinha esse complexo muito grande com o meu cabelo. Eu acho que é um dos motivos também de até hoje eu não deixei ele crescer. Que ainda tem um pouquinho disso daí. Outra coisa, peitos. Eu tinha inveja dos peitos que eu não tinha. Nós tínhamos ali a mesma faixa de idade praticamente, só que as minhas amigas tudo já mais evoluída. E eu era literalmente uma criança, perto de um monte de pré-adolescente e adolescente. Tinha inveja da bunda, a comissão traseira, né, que eram avantajadas da maioria. E eu não tinha nada, eu era uma criança. Aí vinha os meninos, relacionamentos, os meninos mais velhos, porque óbvio que entre olhar pro patinho feio da turma e olhar pros cisnes todos formados, eles iam preferir o quê? O patinho feio que não era, né? E aí eu ficava olhando aquilo, gente. Aí, ai, mas tinha uns que te queriam. Não. O que que acontece? Era nesse estilo. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, também não vou querer. E assim todo mundo vai sofrer. E nessa, eu vivia morrendo por amores platônicos. Enquanto as minhas amigas podiam escolher quem elas bem entendessem pra namorar, e viviam atrás delas, os garotos bons que, gente, isso na época, né, pagava lanche, dava presente, fazia cartas, se declaravam. No meu caso, quem se declarava era eu. Eu vivia chorando, eu vivia fazendo cartinha, me declarando, sim, altas declarações de amor pelos meus amores platônicos. Era muito raro ter alguém assim pra eu gostar daquela pessoa e aquela pessoa gostar de volta. Não tinha muito isso. E o que que acontecia para os meninos mais velhos? Algum depois vir olhar para o patinho feio. Tentou com alguma das amigas, não quis, foi para onde? A segunda chance, a segunda opção. E aí eu sempre fui muito vingativa nessa parte. Não nasci para ser a segunda opção de ninguém. Se você não me quis, agora eu também não te quero. Era assim que funcionava. Mesmo com alguém que eu já tivesse tido interesse. Aí as meninas, mas você não vai dar chance pra pessoa, a pessoa que você queria, eu sim, eu queria lá atrás. Só que aí, esse fulano tava atrás da amiga minha, namorou com ela meteu o pé na bunda dele, agora ele vem atrás de mim, não sou segunda opção de ninguém. Ligada aos presentes, vinha outros tipos de relacionamento, não só de namorinho, tinha questão de amizades. Eu ficava olhando assim, a forma que elas cativavam as pessoas ao redor delas, sabe? Porque enquanto eu fui ensinada que eu tinha que fazer de um tudo para agradar as pessoas, para ser boazinha, para as pessoas poderem gostar de mim e me dar alguma coisa, eu olhava para elas e eu via que elas eram elas. Não via nenhuma se preocupada em agradar A ou B ou C ou D. E viviam sendo presenteadas por gente estranha que mal acabava de conhecer e estava enchendo elas de presente. Eu, gente, como é viver assim? Eu queria. Mas, né, gente? Quando eu percebi a inveja? Bom, eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. Foi uma questão de relacionamento, e aí eu conversei com uma amiguinha minha, desabafei com ela sobre esses sentimentos que eu tinha, de me sentir um patinho feio, etc. E aí eu cheguei à conclusão de que era inveja. Não me lembro o que ela me falou. Eu só sei que é inveja. E agora? Como é que eu vou lidar com isso? Quando eu percebi que era a inveja, e eu percebi também que não dava para competir, porque o invejoso ele cria competição onde não existe. E eu vi que não dava para competir, questão do físico. Eu apostei no intelectual. Eu tinha ali por volta dos 13, 14 anos, então o ensino médio já estava chegando. Eu sabia que seria tão difícil quanto o ensino fundamental, e eu tinha que me preparar de alguma forma. No primeiro ano do ensino médio, teve uma competição meio que surpresa na escola, de
quem tinha lido mais livros na escola inteira. As 3 pessoas que tivessem ficado, né, as 3 colocações iriam ganhar uma premiação. Eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar de pessoa que mais leu livros na escola. Ganhei um caderno, o que foi muito bom, porque na época nós não tínhamos muita condição, então eu achei o máximo ganhar um caderno, porque aí a minha mãe não ia precisar comprar caderno para eu naquele ano, né? Pelo menos nos primeiros 6 meses do ano. E ganhei uma blusa que não me servia e outros trem lá que eu não lembro. Só que eu não resolvi o problema, eu mascarei ele, né? E aí, além de ser um pato feio, eu passei a ser o pato feio e estranho. Então eu tava deslocada. Além de sentir feia, passei a me sentir deslocada. Eu eu não me adentrava muito nos assuntos dos outros, devido a eu ter escolhido evoluir no nível intelectual. Era tipo, sabe aquelas cenas de filme, onde tá todo mundo conversando, se divertindo, aí de repente aquela pessoa, ela não é uma sem noção, ela só é diferente dos outros. Então ela fala algo, aí todo mundo corta o sorriso na hora, olha pra ele e fica tipo, pra que você abriu a boca? Não era melhor ter ficado calada? Que papo sem noção é esse? Tipo isso, sabe? E aí eu mudava meu assunto e tentava procurar coisas que me encaixassem naquele lugar ali, porque eu queria pertencer àquilo a todo custo. E o tempo foi passando e eu continuei me sentindo patinho feio, a deslocada. E, enfim, quando foi ali por volta de uns 20 e poucos anos, eu vi que eu não podia mais agir como se eu fosse uma criança, como se eu fosse uma pré-adolescente, como se eu fosse um adolescente. Eu tinha que tomar um verdadeiro posicionamento de alguém que já estava com a idade que eu estava e que eu precisava realmente solucionar aquilo ali. Não dava para eu continuar. E aí a gente já vem para uma época mais evoluída, né? Quando você é adulto, você já tem coisas maiores para comparar. E aí era tipo, nossa, olha, fulano tem a mesma idade que eu e casou. O marido da fulana é tão bom. E eu nunca tive um namoro que passasse de 3 meses. Olha lá, fulana age igual uma ogrinha. Mas o fulano gosta dela assim mesmo. Fala, olha lá, faz tudo por ela. E eu sempre tive que ficar me humilhando nos meus relacionamentos. Sempre tive que ficar correndo atrás. Eu já pedi em namoro. Porque eu era dessas, eu não esperava a pessoa chegar em mim, não. Era eu que chegava. Não adiantou nada. Ai, sim. E, assim, quando eu vi que eu continuava com certos comportamentos, eu consegui identificar o padrão. E quando eu consegui identificar o padrão, eu passei a agir de forma diferente. Então era tipo, eu vi a publicação da pessoa, a roupa bonita, o jeito dela assim, eu não curtia. Depois disso, eu vou curtir sim, vou comentar sim, linda, maravilhosa, arrasou. Olha só, nem parece que caga de tanta beleza que essa pessoa tem. Porque é assim que você se trata, você tem que pôr pra fora. Que a inveja, ela cria uma competição onde não tem. E quando aparece essa competição onde não tem, você começa a tratar o outro como se fosse teu rival. E não é assim que as coisas funcionam. Então você precisa ter essa maturidade para você mudar isso. E eu peguei e comecei a mudar. Ah, mas como é que eu identifico isso? Simples. Lá na comparação lá, né? Ai, fulano já casou, a gente tem a mesma idade. E eu não esqueço o eu. Sempre que eu começava a colocar o eu tirava o eu. Eu não tinha nada a ver com a situação. Tipo, nossa, Senhor, livra fulana da minha inveja. Abençoa, Deus, é isso aí. Fulano tem que ser bom mesmo pra ela. Tem que gostar dela assim mesmo. Tem que beijar os pés dela. Porque não é porque eu não tinha aquilo ali que eu tinha que, sei lá, no fundo, desejar o mal pra pessoa ou alguma coisa. Não tinha a ver com a pessoa, o que eu sentia, sabe? Então, com o tempo, passou. Tá, mas como é que surge esse negócio da inveja? A inveja, ela vem primeiro da admiração. Depois da admiração vem a comparação. Depois da comparação vem aquele sentimentozinho que você não sabe explicar o que é, mas no fundo você sabe o que é, entendeu? Nossa, olha o corpo daquela fulana. Se o meu corpo fosse desse jeito, você primeiro admirou o corpo da fulana, olha o corpo, admiração. Se o meu, comparação. Terminou a comparação, vem aquela coisinha lá dentro, aquela amargurinha, aquele trenzinho assim, que você não sabe identificar, mas você sabe o que é. Mas você não vai admitir porque você não pode perder a sua postura de pessoa boa, de ter uma conduta irrefutável, de ser um ser tão bom, tão puro, não carrega maldade alguma no seu coração,
Porque apenas seres desprezíveis, que não tem coisas boas por dentro, que poderia ter um sentimento tão ruim quanto a inveja. Aham, tu acredita? A inveja só habita nos corações maus. Mas ninguém tem inveja. Mas por quê? Porque inveja, ela é considerada como um pecado, se você for ler a palavra, e como todo pecado, causa vergonha. E porque causa vergonha, também há um constrangimento. Não é todo mundo que está preparado para falar abertamente de coisas, sobre coisas que lhes trazem constrangimento. Isso não é para qualquer um. Porque a inveja é tratada como algo muito feio, absurdo. E não é assim, se você tratar da forma certa. Se você buscar melhorar isso. Se você não alimentar. Entende? Então, assim, como eu disse, a inveja, ela vem da admiração, que teve uma comparação, e aí veio essa conclusão que provavelmente você nunca vai admitir, já que você é um ser muito bondoso. Isso fica para eu e outros como eu, que a gente sabe que a inveja existe e que não existe esse negócio de inveja branca. Inveja é inveja, tá? Como é que eu vou identificar essa inveja? Bom, no mundo virtual você vai identificar ela assim. A pessoa posta algo, ela fala sobre algo, você até concorda com as coisas que ela fala, você gosta do conteúdo dela, mas você não curte, você não comenta, você não compartilha. Se essa pessoa oferece um produto, se ela oferece um serviço, você não vai dar indicação dessa pessoa. Se chegar alguém te perguntando, você não vai falar que você conhece essa pessoa que faz esse serviço, que oferece esse produto. E não é porque essa pessoa te fez algum mal e você tá se vingando, ou sei lá. Não, ela não precisa ter te feito absolutamente nada. Mas você não perde o único conteúdo que ela posta, você não perde nada da vida dela. Mas você também não curte. Porque você não admite que você é invejoso. E porque você não admite que você é um invejoso, você não procura agir de forma diferente. Como é que eu vou tratar isso? Fazendo o oposto. Tá, a pessoa postou lá a foto, você gostou da foto. Você não vai comentar por quê? Você não vai comentar porque não tem nada pra falar, ou você tem algo pra dizer de positivo, óbvio, mas veio aquela nuvenzinha negra aí, sabe? E aí você, não vou curtir nada, não vou comentar nada, não vou compartilhar nada. Apareceu alguém pra te perguntando sobre alguém que faça algum serviço ou que tem algum produto. Você não vai indicar essa pessoa porque você não acha o trabalho dela tão bom assim, você não vai indicar ela porque você não acha o produto dela tão bom assim, ou porque sentiu aí uma nuvenzinha negra. É essas coisas que você tem que olhar. E sempre que você vê que é a nuvenzinha negra que está tentando tomar de conta e não o seu lado bom, dê lugar ao seu lado bom. Vou curtir sim, vou comentar sim, vou compartilhar sim, vou parabenizar ela pelo trabalho dela, vou fazer indicação do trabalho dela, quero ver ela bem. Porque, no fim, não é sobre o outro, é sobre você mesmo nessa situação. O que você sente não tem a ver com o outro nesse caso. O que você sente tem a ver só com você. E é você que tem que tratar isso. É você que tem que identificar por que esses pensamentos ocorrem, o que te faz se sentir assim. E lá na minha época eram vários transtornos mentais, vários distúrbios psicológicos, enfim. Era o sentimento de inferioridade o tempo inteiro, era o medo do abandono, era... Nossa, tanta coisa, se eu for falar aqui. Então, mas eu não via, eu não percebia. Fui identificando com o tempo e fui procurando mudar o máximo que eu consegui. E assim, muitos dizem inveja branca. Cuidado, tá? Cuidado ao mascarar aí esse seu monstrinho, porque eu a vejo como câncer. Tem a inveja benigna e a inveja maligna. Só que assim, o câncer, ele mata quem está com ele. E já a inveja não. A inveja mata aquele que é alvo dela. Tenho certeza aí que você já ouviu vários casos de, nossa, mas eram melhores amigos. O que a inveja fez? E aí você continuar indo por este caminho de mascarar esse seu monstrinho aí, daqui a alguns anos você é que vai ser a pauta dos jornais, onde o seu alvo vai ter virado a sua vítima. Ai, que isso? Mas sério, é o que acontece quando você não trata coisas sérias, é o que acontece quando você não leva a sério. O que é pequenininho se torna grande. É o que acontece quando você não domina o mal que está em você. Uma hora ele te domina, entendeu? E é isso, gente. Vocês que tirem suas próprias conclusões. E reflitam sobre isso. Beijo!